Pergunta: que providência formal uma organização dispensada de elaborar PGR deve adotar? Resposta: somente as ME e EPP, graus de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos devem declarar as informações digitais na forma do item 1.6.1. Até que o sistema informatizado fosse disponibilizado, o empregador deveria manter no estabelecimento uma declaração da inexistência de riscos. O sistema foi disponibilizado em 28 de abril de 2022 no endereço https://pgr.trabalho.gov.br. Pergunta: quem pode elaborar a declaração de inexistência de riscos químicos, físicos e biológicos? Resposta: a NR1 menciona que o empregador é o responsável pela prestação das informações de inexistência dos riscos. No entanto, é necessário conhecimento técnico para a correta prestação das referidas informações, sendo recomendável que o empregador seja orientado por profissional competente. Pergunta: o que acontece se a empresa apresentar declaração de inexistência de riscos não condizente com a realidade do ambiente de trabalho? Resposta: a empresa que apresentar declaração de inexistência de riscos não condizente com a realidade do ambiente de trabalho estará sujeita à autuação pela inspeção do trabalho. Pergunta: as empresas que não têm obrigatoriedade de apresentar o PGR são as mesmas que estão dispensadas de elaborar o PCMSO? Resposta: não. A dispensa de elaboração do PCMSO apresenta algumas diferenças em relação à dispensa de elaboração do PGR. Além da diferença no que diz respeito ao MEI, que sempre está dispensado de elaborar o PGR, há ainda a consideração dos riscos relativos aos fatores ergonômicos. Para que as empresas sejam dispensadas de elaborar o PCMSO, além de cumprirem os requisitos do item 1.8.4, também não poderão ter identificado riscos relacionados a fatores ergonômicos nos seus processos de trabalho. Pergunta: a empresa contratada fica dispensada de elaborar PGR próprio se o PGR da empresa contratante incluir as medidas de prevenção para as contratadas? Resposta: apenas o MEI, a ME e a EPP possuem tratamento diferenciado quanto à elaboração do PGR. O item 1.5.8.2 informa que o PGR da empresa contratante pode incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas para prestação de serviços que atuem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, ou o PGR pode referenciar os programas das contratadas. A contratada deve fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos das atividades realizadas nas dependências da contratante ou em local previamente convencionado em contrato. Pergunta: uma empresa enquadrada na dispensa prevista no item 1.8.4 da NR1, inexistência de riscos, mas que esteja situada no entorno de empresas com potencial de acidentes ampliados, perigo externo, deve elaborar o PGR? Resposta: as empresas contempladas com tratamento diferenciado dos itens 1.8.1 e 1.8.4 não têm obrigatoriedade em elaborar o PGR em função do perigo externo, uma vez que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve ser implementado por estabelecimento e com relação às atividades desenvolvidas pela empresa. Cabe à organização identificar esses perigos externos previsíveis relacionados ao entorno da organização e trabalhar na redução das consequências e severidade de um acidente maior no local de trabalho, desencadeando ações de resposta de emergências ou até mesmo distanciamento adequado. Pergunta: como deve ser realizado o monitoramento ergonômico dos trabalhadores em uma empresa dispensada da elaboração do PGR, mas que possui riscos ergonômicos? Resposta: mesmo que uma empresa seja dispensada da elaboração do PGR conforme o item 1.8.4 da NR1, ela deve cumprir as disposições da NR17 relacionadas à ergonomia. Isso inclui a realização da avaliação ergonômica preliminar, AEP, para identificar perigos. Se forem identificadas situações específicas conforme as alíneas C e D do item 17.3.2 da NR17, a empresa deve realizar a análise ergonômica do trabalho, AET. Microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, não são obrigadas a elaborar a AET, mas devem atender aos outros requisitos da NR17. Pergunta: se uma empresa é dispensada da elaboração do PGR, ela ainda precisa gerenciar os perigos ergonômicos e de acidentes? Resposta:
Sim, a dispensa da elaboração do PGR refere-se apenas à criação do documento, não ao gerenciamento dos riscos ocupacionais. A empresa deve implementar ações de prevenção e controle de riscos, incluindo a avaliação e gestão dos perigos identificados, seguindo o processo de levantamento preliminar, avaliação e controle dos riscos. Pergunta: empresas dispensadas de elaborar o PGR devem ainda gerenciar outros riscos ocupacionais, como incêndio ou queda de altura? Resposta: sim, a dispensa do PGR aplica-se apenas à sua elaboração. Essas empresas ainda são obrigadas a cumprir as demais disposições das NRS, incluindo a NR23, Proteção contra Incêndios, NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, e NR35, Trabalho em Altura, entre outras. Portanto, devem gerenciar todos os riscos ocupacionais identificados, mesmo que estejam dispensadas do PGR. Pergunta: como deve ser realizado o acompanhamento médico dos trabalhadores em empresas dispensadas de elaborar o PCMSO? Resposta: mesmo dispensadas da elaboração do PCMSO, as empresas ainda devem realizar os exames médicos necessários e emitir o Atestado de Saúde Ocupacional, ASO. Isso inclui exames admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de riscos ocupacionais e demissionais, conforme o item 7.5.7 da NR07. Pergunta: 80. Quem é responsável pelas medidas de prevenção e gerenciamento dos riscos, a contratante ou a contratada? Resposta: a contratada é responsável pelas medidas de prevenção de acordo com seu inventário de riscos. Quando a atividade ocorre no estabelecimento da contratante, esta deve informar os riscos existentes para que a contratada possa avaliar e gerenciar os riscos de seus empregados. A contratante também deve garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores nas suas dependências. Pergunta: empresas de prestação de serviços devem elaborar um PGR para cada empresa contratante? Resposta: não, a empresa prestadora de serviços deve fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos das atividades que serão realizadas. Este inventário deve considerar as circunstâncias e controles adequados para cada contratante, mas não é necessário elaborar um PGR separado para cada contratante. Pergunta: uma terceirizada que realizará serviços de escavação por 45 dias precisa apresentar um inventário de riscos para a contratante? Resposta: sim, a NR18 exige a elaboração e implementação do PGR nos canteiros de obras, independentemente do tempo de duração da obra. A empresa contratada deve fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos das suas atividades, conforme o item 18.4.4 da NR18. Pergunta: empresas terceirizadas devem elaborar um inventário de riscos para cada atividade contratada? E a contratante deve incluir esses riscos no seu PGR? Resposta: sim, a empresa terceirizada deve fornecer um inventário de riscos ocupacionais específicos para cada atividade contratada. A contratante pode incluir essas medidas de prevenção no seu PGR ou referenciar os programas das contratadas. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!